Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, bom e amorado Mestre, permita-nos que em Teu nome, que em nome dos patronos do nosso Evangelho, André Luiz e Bezerra de Menezes, que em nome de todo o falangiário do bem, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por reiniciado o nosso Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, bom dia, sábado. Hoje é sábado, feriado, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Olha aí, gente, mais uma razão para nós estarmos bem felizes, mas é bem felizes. Estamos no dia do nosso padroeiro. Queremos então conclamar cada um de vocês a que possam fazer aí, dar o seu like, fazer aí os seus comentários em cima da página que for lida, divulgar esse evangelho para mais pessoas e se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, ok? Essa súplica tem o objetivo de fazer com que mais pessoas participem da vibração pela paz no mundo. É essa a nossa intenção, vibrar pela paz no mundo. Na manhã de hoje, nós vamos encontrar o nosso livrinho Sinal Verde, do nosso patrono André Luiz, onde ele vem nos dizer, com o título Separações. Nas construções do bem, é esforçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessária. Como as árvores toleram a poda. Erro grave, reter conosco um ente amigo que enseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender os desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona, é meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra, em regime de solidão, a divina providência solicita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o ritmo de cada um. Que Deus nos abençoe. Amados amigos, que página legal, não é? Vem nos mostrar a necessidade de nós deixarmos de lado e para trás, para sempre, o nosso egoísmo. Porque nós somos egoístas aos extremos. A gente vê isso, por exemplo, levando um pouco mais aprofundada a situação, quando nós estamos diante de um ente querido enfermo. O ente querido está muito mal de saúde, mas está, coitadinho, já com a idade avançada, num processo de debilitação tal que a saída dele daquele corpo vai ser para ele uma bênção. Mas nós ficamos o retendo ali ao nosso lado, orando, pedindo, implorando,
para que ele não parta. A turma fala não morra, mas nós sabemos que ele não vai morrer. O que vai morrer é o seu corpo, e nós pedimos por ele. E se ele for uma pessoa aquinhoada de bons frutos, aí é que a gente pede mesmo para ele não morrer. Então, André Luiz vem nos mostrar a necessidade de nós despertarmos e sairmos do egoísmo. E ele diz aqui um negócio muito interessante: é preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Quando um companheiro querido se ausenta para uma cidade, um estado ou um país distante, antes de ficarmos relutando para que ele não vá, como que a matar o seu sonho e nos tornarmos um assassino de sonhos, façamos com que ele vá. Oremos para que ele seja feliz nessa nova empreitada, que ele consiga realizar os seus intentos. Esse deve ser o nosso dever, e não o de ficar colocando obstáculos para que ele não vá. Erro grave, reter conosco um ente amigo que enseia por distância. Quer ir? Deixa ir. Vá com Deus. Que Deus te acompanhe. Mas que esse vá com Deus saia lá de dentro do coração. Aquele desejo honesto e sincero de que o companheiro vá e seja feliz. E não aquele vai com Deus que a gente às vezes fala, né? Vai com Deus, porque está doido que o fulano se afaste de nós, quando não é amigo. Não é isso, não. Tem que ser do fundo do coração. Vai com Deus, meu irmão. Aquele vai com Deus, que aquela senhorinha, me fez lembrar agora, falou para Chico, quando ele deu a máquina a mando de Emmanuel. Lembram-se disso? Que ela tinha matado o cachorrinho dele, porque ela achou que o cachorro estava dando muito trabalho a ele. E aí ele então se revoltou e foi lá e ficou triste com ela. Ficou sentido, magoado. E aí Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, vá lá, procure saber o que ela mais gosta, o que ela mais precisa e dê a ela de presente. E aí Chico vai, conversa, e ela fala da máquina de costura. Quando ele dá a máquina de costura a ela, quando ele se ausenta, ela então, vai com Deus, Chico, vai com Deus. E aí Emmanuel aparece para Chico e diz: Chico, olha para trás. E quando o Chico olhou, dos lábios dela saía aquela labareda, aquela nuvem, aquele clarão imenso que a envolvia e que vinha até Chico. E aí Emmanuel pergunta a Chico: Chico, você já pensou se você não desse essa máquina a ela? Assim também somos nós. Precisamos dizer o vá com Deus do fundo do coração, para que ele realmente soe no companheiro como algo que nós desejamos de bom para ele. Ok? Que Deus nos abençoe, nos envolva. E eu gostaria muito que vocês comentassem lá no privado, lá nos comentários, como entenderam essa página. Isso vai muito nos enriquecer. Ok? Vamos orar, meus irmãos? Nós precisamos orar. Quanto mais nós orarmos, melhor para nós mesmos. E quando nós oramos pelos outros, a coisa fica melhor ainda para nós. Tudo que se nos acontece quando nós oramos, podemos ter certeza de que se não orássemos, seria bem pior. Então vamos fazer isso, vamos orar. Vamos juntos orar? Mestre Jesus, guia de nossas vidas, queremos nesse instante, Jesus, te pedir que tu abençoes aos nossos lares, que tu abençoes, Jesus, aos lares dos companheiros que
acompanham o Evangelho, daqueles que não acompanham também. Que abençoe o lar dos nossos vizinhos, de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo. Que tu possas abençoar, Jesus, aqueles companheiros nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários e em seus leitos de dores. Que sejam abençoados, mestres, aqueles irmãos que não têm um lar para morar, muitas das vezes não tendo nem sequer uma casa, mas que eles recebam a providência divina, da providência divina, o lenitivo que os fará entender de que tudo passa e que isso também vai passar, dando-lhes força, coragem e ânimo. Orar, Jesus, por aqueles irmãos que perderam tudo nas enchentes, por aqueles que partiram para a pátria da verdade através dessa situação, para os entes queridos que ficaram. Queremos orar, Jesus, pelas crianças órfãs, pelos nossos velhinhos desamparados, pelos asilos, pelos lares coletivos, onde eles são abrigados. Queremos te pedir, Jesus, em especial, pelos líderes que fomentam a violência em todas as partes do mundo, que eles possam, Jesus, perceber que só o teu amor é capaz de nos unir, de nos salvar. Queremos te implorar, mestre querido, pela paz do mundo. O mundo precisa de paz. Nós estamos carentes de muita paz. Que a paz reine entre nós, Jesus. Que nós saibamos compreender que a paz do mundo começa em mim. Eu preciso entender, interiorizar e praticar essa realidade. A paz do mundo começa em mim. Quero agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a Bezerra de Menezes, agradecer a André Luiz, agradecer esses espíritos amigos que certamente nos auxiliam, nos consolam, porque temos a certeza de que o nosso pedido, no tamanho da nossa necessidade e do nosso merecimento, nós seremos atendidos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que nós tenhamos muita, mas muita paz. E que vocês tenham um sábado assim maravilhoso. É o que eu desejo para cada um de vocês, tá bom? E eu quero nesse instante externar para cada um de vocês o meu enorme beijo no coração de cada um de vocês. Muita, mas muita paz.